Saudações, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Olha só, hoje eu tô até com uma colinha aqui para me ajudar, porque eu vou te dar números detalhados, eu vou te dar alguns nomes e a gente vai entender juntos por que que o Inter tá reclamando a todo momento que não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para isso, o cofre tá vazio, isso e aquilo. É óbvio que não vai ter dinheiro quando a gente começar a olhar esses números aqui e a trazer esses nomes. Então, sem mais delongas, vamos lá. O ano de 2017 do Internacional, primeiro ano dessa atual gestão, ele terminou com um déficit, ou seja, com um prejuízo de 62 milhões de reais. 62 milhões de reais. O segundo ano dessa gestão trouxe de novo um prejuízo, de novo um déficit, dessa vez de 10 milhões de reais. O terceiro ano dessa gestão, o Inter chegou na final da Copa do Brasil, então a premiação cresceu e diminuiu um pouco o déficit, mas ainda assim o clube terminou o ano no vermelho. Terminou o ano com prejuízo, ou seja, terminou o ano com mais despesas do que receitas. 3 milhões de reais. O total desses 3 anos iniciais da gestão atual do Internacional tem uma dívida, tem um déficit, tem um prejuízo de 75 milhões de reais. O problema é que nesse ano o déficit projetado é de mais de 60 milhões de reais, mais precisamente 63 milhões de reais. O déficit projetado pode ser menor, mas pode ser ainda maior, porque é um ano que a gente está vivendo tudo isso que estamos vivendo, essa coisa horrorosa no mundo inteiro, né? Esse vírus maluco, o futebol ficou paralisado, assim como toda a sociedade, o déficit pode aumentar. Se esse déficit que o próprio Inter projeta de 63 milhões de reais for confirmado, se não for nem a mais nem a menos, a gestão Marcelo Medeiros terminará o seu mandato de 4 anos com um déficit, com um prejuízo de 138 milhões de reais. Ou seja, entregarão o clube com uma dívida 138 milhões de reais maior do que quando recebeu. É claro, recebeu na segunda divisão, recebeu um clube saqueado, recebeu um clube mal das pernas, cambaleante, tudo isso é verdade, mas não justifica. Em 4 anos, você entregar o clube com uma situação financeira pior. 138 milhões é a dívida do Internacional só dessa gestão. Só dessa gestão. O Inter é um clube com mais de 100 anos de história. Só nesses 4 anos, a dívida somada vai ficar em torno de 138 milhões de reais se o déficit for confirmado, se o déficit que é projetado pelo Inter for confirmado. E antes que alguém diga, não, mas a pandemia, isso e aquilo, não tem problema. Se quiser tirar esse ano da conta, tira. Vai dar 75 milhões de déficit igual nos 3 anos anteriores dessa gestão. Gente, é muito grave. É uma situação financeira muito complicada. É claro que não tem dinheiro. Só que tu para e começa, porque foi o que eu fiz, a entender por que é que não tem dinheiro. Prestem atenção nesse time que eu vou escalar agora para vocês. Só não tem goleiro, tá? Vamos lá do lateral ao centroavante. Prestem atenção nesse time. Vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Dudu, lembra do lateral direito? Dudu. Danilo Silva, Neres e Natanael. Natanael, para mim, é o exemplo perfeito dessa lista aqui. Richelli, Bruno Silva, Neilton, Luca, olha o ataque. Trellis e Jonathan Alves. Até espero que você não tenha tocado o telefone longe agora. Dudu, Neres, Danilo Silva, Natanael. Meio campo. Richelli, Bruno Silva, Neilton, Luca, Trellis e Jonathan Alves. E eu tô tirando dessa lista, quer dizer, tirando do time, mas na lista eles seguem, jogadores como o Zeca, o Carlos, o Wellington Silva, o Roger, lembra o Roger, centroavante? O Guilherme Parede, cara. Isso foi o que o Inter fez nos últimos 4 anos. Não tem lixo aqui agora. Depois eu boto. Isso foi o que o Inter fez nos últimos 4 anos em relação à sua gestão de futebol. Com essas contratações, e eu sei que daqui a pouco vai ter alguém, não, mas dessa lista alguns vieram de graça. Gente, não existe almoço grátis. Ninguém vem de graça. Ah, mas não teve que pagar, veio só pelo salário. Bom, se veio só pelo salário, já não é de graça.
Se vem por um salário, vamos lá, de 200 mil por mês, e o Natanael era muito mais do que isso, quase o dobro, só para trazer um exemplo claro, se um cara vem com um salário de 200 mil reais por mês, você vai gastar nesse cara só em salário, sem contar impostos, já quase 2 milhões e meio de reais. Acha que é de graça mesmo? Não existe almoço grátis. E aí você começa a entender, você começa a ver essa nominata que eu listei agora e você começa a entender por que é que o Inter não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque gasta mal, não tem dinheiro porque contrata errado, não tem dinheiro porque nessa gestão que tem coisas positivas, tirou o Inter da segunda divisão, foi finalista de Copa do Brasil, tem coisas boas, a gestão não é um fracasso, mas em termos financeiros, prestem atenção no que eu estou dizendo. Em termos financeiros, aí o rótulo serve. Em termos financeiros, a gestão do Inter é sim um fracasso, porque em 4 anos, aumentar a dívida do clube, projetado, pode ser até maior, estou botando por baixo, estou botando na projeção do próprio Inter, que pode ser colocada para baixo. 138 milhões de reais, aumentar essa dívida em 4 anos para um time que não ganha Grenal, que não ganhou nada, nem gauchão, é verdade, nem a Série B, porque foi vice, e nem gauchão em 4 temporadas, não, tem coisa errada. Tem coisa muito errada e esses números e essa lista que eu trouxe, é óbvio, eles explicam. Ah, o Inter não tem dinheiro. Por que é que não tem dinheiro? A explicação eu acabei de dar e você viu nesse vídeo aqui no canal do Cristiano Oliveira no YouTube. Aliás, inscreva-se no canal se você é gremista, se é colorado, enfim, inscreva-se igual para ajudar a gente, para fortalecer, para a gente conversar e trocar essa ideia diariamente a respeito de futebol. Vai abrir aqui uma arte para você se inscrever e depois disso você sabe, tem que ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo porque é bastante importante. Se você não deixar um like no seu vídeo, você vai ter um rombo de 138 milhões na sua conta também, tá? Não vai, mas imagina se tivesse. Que horror, né? Abraço, pessoal.